Amém, irmãos. Espero que os irmãos estejam bem, em paz. Como de costume, vamos salmodiar o Senhor. Hoje no Salmo 141, o Salmo de Davi. Salmo 141 diz assim: Senhor, a ti clamo, apressa-te a mim, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração a coisas más, a praticar obras más, com aqueles que praticam iniquidade, e não coma das suas delícias. Fira-me o justo, será isso uma benignidade? E repreenda-me, será um excelente óleo? Porque não me quebrará a cabeça, pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. Quando os seus juízes forem derrubados pelos lados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura, como se alguém fendera e partira a lenha na terra. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, o Senhor. Em ti confio, não desnudes a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Até aqui. Amém? Vou fazer uma oração, depois nós vamos para o nosso texto base. Senhor, eu oro em nome de Jesus por esse tempo, oro pela minha vida, Pai, que o Senhor venha me capacitando a transmitir a palavra com graça, que eu possa estar sendo um instrumento da Tua graça sobre a vida dos meus irmãos, e que eles possam ser edificados pelo Teu poder. Sê conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então vamos ao nosso primeiro texto, continuando nossos estudos. Lembrando que nós estamos estudando sobre jejum e oração. Primeira coisa importante, não existe jejum sem oração. É importante quando você jejua orar, meditar na palavra, ouvir pregações. Jejum sem oração é regime. Na verdade, eu vou ampliar essa frase. Jejum sem disciplinas espirituais é dieta. É coisa da medicina, como jejum intermitente. Por quê? Porque o jejum ele vem potencializar a oração e as nossas disciplinas espirituais. O espírito é evidenciado, a carne é quebrada. E o alvo do jejum é a minha fé, a consistência da minha fé, além de engrandecer Deus e suas obras. Amém? Vamos abrir no livro de Esdras, no Antigo Testamento, Esdras capítulo 8. Abri em cima, abri no Esdras 4. Hoje eu estou afiado, hein? Esdras 8. Veja que interessante. Aqui nós estamos em torno de 440 antes de Cristo, quer dizer, aproximadamente 2.500 anos. O povo de Israel começou a voltar do exílio através do governador, que era descendente do trono de Davi, Zorobabel, e de Josué, o sumo sacerdote. Eles começaram a retornar em 538, aproximadamente 85 anos depois desse início de retorno, é que Esdras vai estar passando essa história aqui. O que acontece? O povo havia retornado, o templo começou a ser reconstruído na época do profeta Ageu, na época do profeta Zacarias. Esse templo era um templo muito mais simples do que o templo de Salomão.
Então ele gerou, quando ficou pronto em 516 antes de Cristo, exatamente 70 anos após que Nebuzaradã, que era o capitão da guarda de Nabucodonosor, rompeu os muros de Jerusalém e destruiu o templo em 586 a.C. Foram 70 anos sem um templo, 70 anos de descanso da terra, 70 anos de exílio. Só que em 516, aquele povo que tinha começado a retornar aproximadamente 30 anos antes, conseguiram encerrar a construção do templo. E foi algo tribuloso, foi algo problemático. Tanto é que apenas o templo foi reconstruído. Os muros não foram reconstruídos, a vida não ficou totalmente normal na região de Jerusalém, porém foi um começo. Através de Zorobabel, que no caso não poderia, pela lei do Império Medo-Persa, não era apropriado que ele fosse nomeado rei. Então ele foi nomeado governador da província, mas ele era o herdeiro do trono de Davi. E Josué, juntamente com ele, era o sumo sacerdote. Tanto é que no livro do profeta Zacarias, eles são chamados das duas oliveiras. E no livro do profeta Zacarias existe a figura de Satanás resistindo ante a face das duas oliveiras, que é Zorobabel e Josué. E em cima dessa figura do livro do profeta Zacarias, a gente percebe o quê? Que todo e qualquer tipo de edificação do povo de Deus, da casa de Deus, da igreja do Senhor, vai sofrer resistência espiritual. O trabalho do maligno é magoar os santos, é destruir a obra de Deus. Então sempre, de alguma forma, vai haver essa resistência. E como foi nos dias de Zorobabel e nos dias de Josué, na época de Esdras aqui, também havia uma resistência. E o quadro aqui é o seguinte: Esdras encontrou favor. Esdras, aproximadamente em 458 a.C., retornou a Jerusalém. Em 443, 15 anos depois, vai Neemias, que era copeiro do rei. Os dois juntos atuaram fortemente na reconstrução dos muros de Jerusalém, na colocação das portas da cidade e na restituição íntegra do culto a Deus. Por quê? Porque eu tenho que lembrar o seguinte: eu não posso adorar a Deus da minha maneira. Eu tenho que adorar a Deus à maneira de Deus. Eu lembro um caso que aconteceu, uma pessoa, olha gente, até antiga de igreja, uma pessoa que tem o mesmo tempo que eu tenho de convertido. E essa pessoa já congregou conosco, e nós conversando com essa pessoa, falamos: olha, você, seus filhos, vocês, eu estou mudando um pouco a história para... porque às vezes a pessoa pode vir a ouvir essa palavra e fica chato. Vocês precisam buscar Deus. E a pessoa prontamente respondeu, no caso para Paula: ah, mas fulano está buscando a Deus. Aí nós somos obrigados a falar: olha, mas buscar Deus tem uma maneira. E buscar Deus é uma maneira bíblica. Eu não posso me achegar a Deus e achar que eu vou servi-lo da minha maneira. Existe uma maneira de adorar a Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Eu não posso simplesmente porque eu acho, ou porque aquilo me é conveniente, servir a Deus da minha maneira.
Eu não posso confundir, por exemplo, que durante um louvor eu tenho liberdade de bater palma. Eu não posso confundir que durante um louvor eu tenho liberdade de me ajoelhar. Eu não posso confundir que durante um louvor eu posso, de repente, cantar com uma ênfase que vai exprimir a minha alegria. Tudo isso faz parte da liberdade do culto. Agora, eu não posso confundir uma liberdade que existe no culto dentro da Bíblia com adorar a Deus e buscar a Deus à minha maneira. Por quê? Aonde que eu estou querendo chegar? Só existe um jeito de servir a Deus. É com orações, com súplicas, com meditação na sua palavra, salmodiando e estudando e compartilhando a doutrina bíblica. Qualquer coisa fora disso, talvez faltou uma coisinha ou outra, que algum outro texto fale, mas de uma maneira genérica, qualquer coisa fora dessas coisas. Santidade, por exemplo, é uma maneira de servir a Deus, se separando das coisas erradas do mundo. Veja, qualquer coisa fora disso é uma religião idólatra. Mesmo que essa religião idólatra parta de um evangélico. Existe muito crente que é idólatra, porque ele criou um Deus, criou uma maneira de se relacionar com aquele Deus, e em rebeldia à Bíblia, ele quer se aproximar de Deus de maneira inapropriada. Não vai ser aceito. Pode espernear, pode fazer biquinho, pode fazer o que quiser, pode jejuar. Não vai ser aceito, porque existe uma maneira, existe um modus operandi de se servir a Deus. E a coisa não funciona dessa maneira. Aqui no livro de Esdras e no livro de Neemias, a gente percebe que esses homens de Deus, eles tinham uma visão muito correta, muito apurada do que era servir a Deus no Antigo Testamento. E a situação aqui era o seguinte: o povo estava retornando para a região de Jerusalém. E eles tinham que fazer uma viagem longa, de aproximadamente entre 800 e 1.000 quilômetros. Dependendo do lugar, do Império Medo-Persa que eles viriam, essa viagem poderia ser até maior. E havia o quê? Havia recursos financeiros envolvidos. E aí o que aconteceu? Esdras não quis pedir uma guarda do rei, porque ele disse que Deus iria guardar. Só que veja, não havia polícia militar naquela época, não havia escolta armada, era uma viagem difícil. Os salteadores com certeza ficariam sabendo que o povo de Israel estava viajando com mala e cuia de volta a Jerusalém, o que tornou essa viagem extremamente perigosa. Só que Esdras era sacerdote, conhecia, ele era escriba experimentado, e ele conhecia a lei de Deus. E a gente vai ver isso aqui aplicado de maneira extremamente prática. Então vamos ao texto. Esdras, capítulo 8, versículo 21. Na verdade, uma das minhas passagens prediletas da Bíblia, do Antigo Testamento. Diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles,
mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Veja que interessante. É o quadro que eu acabei de descrever. Agora, o povo agiu em unidade. O povo agiu com prontidão. Normalmente, naquela região, era muito comum os locais de oração serem ao lado dos rios. A gente percebe isso no livro do profeta Ezequiel, quando ele está do lado do rio. Já vou lembrar que é outro nome do rio famoso. Já vou lembrar. Eles oravam do lado desse rio. Rio Idekel, né? Idekel, isso, rio Idekel. A minha assessoria de pregação aqui me passou. Então o que acontece? Ao lado desse rio, eles se reuniram para orar. E se humilharam diante de Deus. E o que aconteceu? Eles tiveram a resposta. Aqui eu aprendo uma regra importante. Sempre que eu estiver necessitando de proteção, é muito importante o jejum e a oração diante de Deus. Veja, no Brasil ainda, nós vivemos um tempo de liberdade. Mas, por exemplo, com isso que aconteceu do Ministério Público, colocar como investigado a Escola Batista Getsemane e o pastor Jorge Linhares, isso é um vento de perseguição. Simplesmente o que a escola fez, é uma escola cristã, ela tem estatuto. Simplesmente o que a escola fez foi fazer um vídeo onde dizia que Deus fez homem e mulher e que menino é menino, menina é menina. O que acontece? É um momento apropriado para nós estarmos jejuando para a proteção de nossa igreja. Graças a Deus, esses irmãos, eles têm recursos financeiros para responder a uma intimação do Ministério Público. Mas, por exemplo, se esse tipo de prática começar a se espalhar pelas pequenas igrejas, isso vai minar o poder financeiro de ministérios extremamente humildes, como o nosso, que não tem recursos. Já pensou se vira moda, cada vez que o pastor chama pecado de pecado, nós sermos interpelados pelo Ministério Público? Então, vou dizer para vocês, coisa boa nós fizemos de estar fazendo esse jejum e oração. Porém, segunda-feira que vem, quando acabar o período pré-determinado, no dia 9 de agosto, nós devemos continuar e, se possível, orar. E um dos alvos do nosso jejum e da nossa oração é por proteção, para que ventos de perseguição não soprem contra a igreja. É extremamente importante isso. Amém? Amém. E aí o texto continua, versículo 24. Então separei 12 dos chefes dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos, e pesei-lhes a prata, o ouro, os vasos, que eram a oferta para a casa do nosso Deus, que ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes, e todo Israel que ali se achou. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e vasos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro. Vamos fazer uma pausa aqui. O que aconteceu? O rei, os conselheiros, deram presentes para a casa de Deus. Isso era comum na época, era uma forma de adorar de maneira intermediária, de honrar o Deus daquele país. Nós temos que entender que 80 anos antes, quando Ciro assumiu o poder, em 539 a.C., foi mostrada uma profecia de 250 anos antes,
onde o profeta Isaías, de maneira espetacular, ele profetizou que o nome do rei, que ia assinar o decreto, que ia devolver Israel para sua terra, chamaria-se Ciro. Quando sequer o avô de Ciro era vivo, sequer havia Império Medo-Persa. Na época, para vocês terem uma ideia, nem o Império Babilônico dominava. O Império Babilônico, teve o primeiro Império Babilônico, que teve algum domínio, tiveram ali alguns impérios, teve o Império Hitita também que dominou, mas tudo coisa pequena. Então o que acontece? Os Medo-Persas conheciam a profecia. E veja, gente, quando uma profecia se cumpre de maneira espetacular, até o incrédulo fica assombrado. O que eles fizeram? A elite política do Império Medo-Persa deu presentes. E não era pouco, veja, um talento pesava 34 quilos. Quer dizer, só de prata foram pesadas 3,5 toneladas, que foram 100 talentos de prata, 3,5 toneladas. Aí, que mais que veio aqui? 650 talentos de prata. Em vasos de prata de 100 talentos. Os vasos foram 3,5 toneladas. Os talentos de prata solto foram aproximadamente 22 toneladas, que dá 650 talentos. 20 bacias de ouro, 1.000 dracmas. 1.000 dracmas equivalia a 1.000 dias de salário de um trabalhador. Não era pouco dinheiro. Ouro, entendeu? Metal lustroso, que eram metais trabalhados, provavelmente bronze, cobre, mas trabalhados de uma maneira que eles ganharam valor. A Bíblia chama aqui de metais lustrosos, tão preciosos como o ouro. Então o que Esdras fez? Separou 12 homens, 12 irmãos, 2 deles são citados pelo nome, e aí ele pesou tudo para enviar do Império Medo-Persa para Jerusalém. E aí o que aconteceu? Vamos continuar a lista, versículo 27. E 20 bacias de ouro, de 1.000 dracmas, e 2 vasos de bom metal lustroso, tão precioso como o ouro, e disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e são santos esses utensílios, como também essa prata e esse ouro, oferta voluntária oferecida ao Senhor Deus de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os até que os peses na presença dos chefes dos sacerdotes e dos levitas, e dos chefes dos pais de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam o peso da prata, do ouro e dos utensílios, para os trazer a Jerusalém, à casa do nosso Deus. E partimos do rio Ahava, no dia 12 do 1º mês, para irmos a Jerusalém. E a mão do Senhor Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos, e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. E chegamos a Jerusalém, e repousamos ali 3 dias. E no 4º dia se pesou a prata, o ouro, os utensílios, na casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com eles Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jésua, e Noádias, filho de Binuí, levitas. Tudo foi contado e pesado, e todo o peso foi registrado na mesma ocasião. E os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em sacrifício pelo pecado.
tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e os governadores da além do rio, e estes ajudaram o povo e a casa de Deus. Veja que interessante. É muito comum, quando eu faço jejum e oração, eu ter estratégias. Inclusive, existe um dom do Espírito Santo no Novo Testamento, que é o dom da palavra de sabedoria. No meu entender e de alguns teólogos, o dom da palavra de sabedoria é uma partícula, uma parte da sabedoria de Deus revelada ao homem através do ministério do Espírito Santo para momentos específicos. E é comum na vida da igreja, na vida dos crentes, a necessidade desse dom tão precioso. Lógico, existe também um desdobramento desse dom, que é o da sabedoria na palavra e no aconselhamento bíblico. Mas eu creio que o foco principal desse dom é como se uma partícula da sabedoria divina fosse liberada de maneira especial para a sua igreja. O que eu estou querendo dizer para vocês? Gente, existem muitas formas bem elaboradas de ser um crente carnal. Existem, como dizia o meu primeiro pastor, existe um tipo de carnalidade que é perfumada. Por exemplo, você está indo fazer um negócio de uma casa, fazer um negócio de um carro. Só para você ter uma ideia, o negócio de uma casa, eu moro aqui nesse endereço desde 1996. Já se vão 25 anos. E eu não pretendo mudar. Quem planta você no lugar que você mora é Deus. Só que as pessoas, o que eu chamo de carnalidade perfumada, elas param antes de procurar uma casa e oram. Ótimo. Não tem nada errado com isso. Elas pedem para o pastor orar. Também ótimo. Elas comunicam alguns irmãos mais maduros para orar. Também ótimo. Mas muitas vezes esquecem de se humilhar diante de Deus e pedir a Deus uma orientação específica para aquilo. E aí o que acontece, como Deus é econômico, como Deus não perde bala na agulha, algumas vezes, para tratar a nossa carnalidade, Deus autoriza que nós façamos negócios ruins. Muitas vezes para a gente aprender, nos tornarmos mais maduros, nos tornarmos mais cautelosos, nos tornarmos mais dependentes do poder e das estratégias vindas do Senhor. É isso que eu chamo de carnalidade perfumada. Você não é o Zé Carnalzão, que nem ora, nem nada, e vai e faz. Eu conheço irmãos assim. Esse caso, veja, nem cabe no nosso meio. Nós já temos alguns irmãos aqui bem cascudinho da palavra. Só que, muitas vezes a gente não se humilha diante de Deus. E deixa até de ser usado. Porque o que acontece? Deus, Ele tem um alvo para nós. O nosso alvo é nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo. O nosso alvo é retirar de nós a velha natureza, através da transformação pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo, e nos dar uma nova mentalidade em Cristo, uma nova mente, uma maneira de agir.
E entenda, Deus é pai, Ele não é padrasto. Ele vai usar todas as ferramentas. Pode ser que na sua vida você tenha experimentado algum tipo de algum tipo de transtorno, algum tipo de dissabor, algum tipo de confusão, porque você está sendo carnal. Pode ser que você esteja tendo situações de dúvida, situações de batalha, situações onde você não sabe como seguir, porque você não está agindo debaixo da dependência do Senhor. Por quê? Porque nós queremos, por exemplo, no meu caso, eu gosto de arregaçar a manga e meter o peito. E não quero, dessa maneira, transformar vocês em alguém que procrastina. Não. Nós temos que seguir o exemplo de Esdras. O povo orou, jejuou e agiu. Através de uma diretriz extremamente bacana. Dividiu toda aquela quantidade de dinheiro em porções menores, mais fáceis de guardar. Anotou desse lado aqui e conferiu do outro lado. Nossa, podia fazer uma pregação só sobre essa anotação que fizeram. Porque tem crente que não anota nada, não tem nenhum caderninho das coisas que tem que fazer, não tem nenhuma agenda para anotar o que tem que fazer, não tem uma programação no seu dia do que tem que fazer, não tem papéis bem definidos na casa, ou no trabalho, ou na sua empresa, para fazer a coisa funcionar. E o que eu quero que você entenda? Se você tem esse tipo de carnalidade bem perfumada, Deus vai arrebentar com isso. E ninguém é mais duro do que Deus. Aquilo que Ele planejou fazer, Ele vai fazer. Lembra que quando você entregou sua vida para Jesus, a grande maioria falou assim: Senhor, minha vida é tua, faz dela o que tu queres. Tá bom, meu filho, aceitei, vem cá. Plá. Lógico, Deus não vai pedir autorização para agir na sua vida. Mas eu só estou te lembrando algumas orações que provavelmente você já fez. Então até nisso Deus é misericordioso. Mas mesmo que você não tenha feito tal tipo de oração, entenda, Deus não respeita o nosso livre-arbítrio. Deus tem compromisso não com a nossa obra. Deus tem compromisso com a obra dele. Você não é dono do seu nariz, embora nós pensemos que somos donos do nosso nariz. Nós somos comprados pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Nós somos propriedade exclusiva do nosso Deus. Na verdade, nós somos aquele tipo de servo que havia na época da Bíblia, que faz um picote na sua orelha, que queria dizer o seguinte, que de maneira espontânea, conforme a sua vontade, ele ia servir aquele Senhor para sempre. Na verdade, nós somos o tipo de servo, como dizia o apóstolo Paulo, que era o remador das galeras antigas, aqueles navios mediterrâneos. Aqueles remadores, eles eram chamados uperetas. Eles eram escravos acorrentados aos navios, que se por acaso aquele navio afundasse, ele afundava juntamente com o navio. Paulo chama eles de upereta, que é a palavra grega uperetes. Paulo se dizia aquele escravo, da mesma maneira que somos nós, amarrados ao Evangelho. Isso é muito difícil de se pregar no século XXI, numa sociedade que quer te ensinar que você é o cara. Isso é muito difícil de entender, é muito difícil de aceitar.
Por quê? Porque a gente vem para a igreja por causa do nosso projeto. A gente quer servir a Deus, nós queremos servir a Deus, corrigir meu português, por causa dos nossos projetos. Essa história de servir um Deus, queimar todas as pontes, colocar Deus realmente em primeiro lugar, não é uma pregação muito agradável. Por quê? Porque eu tenho inúmeros projetos que eu acho mais importantes que a causa de Deus. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês bem séria. Se o seu projeto não é alinhado com aquilo que Deus decretou sobre a sua vida, você vai ter muito problema. Você vai ter muito sofrimento. Você vai ter muito dissabor. Você vai ter muito contratempo. E você corre o risco de chegar a momentos da sua vida aos quais Deus vai trazer uma insatisfação num ponto tal que você só vai ter uma solução, buscar Deus de todo o coração. Talvez alguns de vocês tenham sentido um descontentamento, tenham sentido uma incompletude. Pode ter certeza disso, você não está acomodado dentro do plano de Deus. É muito importante, Senhor, é isso, acomode-se. Assente-se confortavelmente na poltrona, porque você vai viver emoções que você jamais imaginaria. Agora eu fico fazendo 1000 perguntas, eu fico fazendo 1000 projetos, sendo que a minha única pergunta é, Senhor, a tua vontade, apenas ela. Mas você não pode fazer isso da boca para fora. E é uma coisa que nós fazemos. A gente percebe esse povo aqui, gente, para vocês terem uma ideia, 100 anos antes, o profeta Ezequiel profetizou, e esse povo conhecia esses manuscritos, profetizou que o povo ia se acostumar em Babilônia. Do povo que estava ali, do Império Medo-Persa, na cidade de Babilônia, na época de voltar, alguns não queriam voltar. Por quê? Porque negociaram, construíram vida, ficaram ricos. Teve gente que nasceu no exílio, não conhecia Jerusalém, ele ia sair de uma cidade totalmente estruturada, como a cidade de Babilônia, como a fortaleza de Suzã, da onde saiu Neemias, com um governo instaurado, tudo que tinha de melhor naquela região na época, para ir para uma cidade semi-destruída, que ele nunca viu. Eu pergunto, esse povo teve dúvida? Sim. Esse povo teve dificuldade? Sim. Como nós vimos essa semana da vida de Raquel, esse povo estava pulando dentro de um túnel escuro? Sim. Só que esse povo queria a vontade de Deus. E vou dizer uma coisa para vocês, gente, é muito difícil na geração de hoje você querer de todo o seu coração a vontade de Deus. Nossa mente está contaminada, nossa mente está entorpecida. Foi colocado um software em nós, onde nós temos que buscar a nossa vontade. Esse software tem que ser tirado e colocado o software de Deus. Lógico, a maneira que Deus não respeita o nosso livre-arbítrio não quer dizer que nós não tenhamos vontade, não confunda as coisas. O ser humano, ele tem vontade. Ele só não tem livre-arbítrio. Vou te dar a prova. Aquele que quer parar de pecar, tenta parar de pecar, não consegue. Então você não tem livre-arbítrio. Se o arbítrio fosse livre, você parava de pecar. Então eu não posso confundir a vontade humana, que é uma faculdade nossa,
contaminada pelo pecado, com o que chamam aí fora de livre-arbítrio. Deus não respeita. Outro detalhe, Deus não respeita os seus projetos. Vou dar a base bíblica. Paulo estava viajando para Damasco para empreender cristãos. Só que Paulo não sabia que Deus tinha marcado dia e hora com ele. E esse dia e hora aconteceu através de uma aparição que deixou Paulo cego por 3 dias e boca aberta. Em jejum total, sem comer e sem beber. Só que esse encontro transformou Paulo no maior escritor do Novo Testamento. 13 dos 27 livros foi Paulo que escreveu. Só que ele trombou de frente com uma carreta, 18 rodas. Foi a pior crise da vida de Paulo. Foi uma crise tal que ele não sabia o que fazer, se humilhou de maneira tal que ficou sem comer e sem beber. É isso que eu estou querendo dizer com Deus não respeitando. Veja, se Deus fosse respeitar a nossa vontade, nós nunca seríamos salvos. Porque a nossa vontade é servir a nós mesmos. A nossa vontade não é sair do pecado. Mas Deus teve que vir, interferir na nossa vida através da graça, conduzir a nossa história que foi escrita por Ele. E num determinado momento Deus marcou dia e hora para salvar você. E efetivamente salvou. Só que salvação é o começo do caminho. Esse caminho ele tem um intervalo na sua partida do planeta. Só que na sua partida do planeta, Deus já vai ter transformado a sua vida. As únicas coisas boas que vão acontecer quando você partir desse planeta é o seguinte: você vai estar liberto do corpo do pecado, da natureza pecaminosa. Isso é maravilhoso. A gente nem faz ideia. Senão cortava os pulsos. Brincadeira. E a segunda coisa maravilhosa é que vai estar para sempre com o Senhor. Percebe por que a gente sofre tanto? Percebe por que a gente tem tanta dúvida? Porque a gente é carnal, a gente é obstinado. A gente não segue as regras bíblicas. Nós não queremos ouvir os mais velhos, nós não queremos ouvir os mais experientes, nós não queremos ouvir aqueles que sabem mais do que nós. Quando a gente vai ver, a gente está seguindo ímpios. Quando a gente vai ver, a gente está seguindo o conselho de gente que a gente nunca deveria ouvir. E um monte de gente boa que serve a Deus, que eu deveria ouvir, eu não ouço. E isso tem uma consequência: transtorno, penúria, sofrimento, disciplina, constrangimento. Porque eu sou duro, e o que é pior, eu sou duro numa embalagem evangélica. Eu sou um bom religioso. Quando o meu pastor manda falar amém, eu falo. Quando manda abrir a Bíblia, eu abro. Eu sei exatamente em que lugar da Bíblia está aquele livro. Eu sou um bom evangélico. Mas a sua pergunta aqui não é se você é um bom evangélico. A pergunta é em que grau você está confortável com o plano de Deus. Essa é a pergunta. Essa é a questão. A pergunta é: você está servindo a Deus de maneira bíblica ou você é orgulhoso, prepotente, obstinado, de dura serviço e se acha o super crente? Se você faz essas coisas, meu irmão, é hora de botar a cara no pó, se arrepender. Isso é pecado. Entendeu? A rebeldia é como o pecado da feitiçaria. E a obstinação é como, tem lá outro. Mas também isso é ser obstinado. Faz o seguinte: tira esse paletó, chamado vontade sua e projetos seus, arranca ele, bota no incinerador e pega uma roupa nova chamado
Decreto de Deus, plano de Deus, e vista, e fique confortável. Você vai ver que essa roupa vai servir que nem uma luva. Porque entenda, você só vai ser feliz no plano de Deus. Não há felicidade fora do plano de Deus. Entenda isso de uma vez por todas. Fora do plano de Deus você pode ter momentos felizes, mas é apenas dentro do plano de Deus que você vai dar sentido para a sua vida, que você vai correr os anos. E nós estamos, veja, a vida, entre aspas, é uma doença que caminha para a sepultura. Aí eu pergunto, quando chegar a sua vez de se encontrar com o Senhor, você quer estar satisfeito, com a consciência limpa? Ou você quer ser alguém mal resolvido, que passou pela vida? Pura e simplesmente. Sabe para que nós estamos jejuando e orando? É por isso. O primeiro alvo do nosso jejum e oração é você mesmo, sou eu. Porque a mudança começa em mim. Olha a atitude de Esdras. Gente, Esdras era famoso, Neemias era copeiro do rei, o copeiro. Cuidava de toda a alimentação do rei, era saúde, naquela época era uma época de conspirações. Copeiro era cargo de extrema confiança. Daniel era primeiro-ministro. Daniel era o terceiro do reino. Porque normalmente o rei e normalmente o regente, às vezes o rei não tinha boa saúde. Por exemplo, quando Daniel era primeiro-ministro, Nabucodonosor ficou 7 anos comendo grama. Quem foi que administrou o país? Foi o regente, provavelmente seu filho. Esses homens abriram mão de status, abriram mão de admiração alheia. Abriram mão dos seus projetos pessoais. Daniel era a nata da sociedade israelita. Foi arrancada com raiz e tudo, levada para o país inimigo. O que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego fizeram? Senhor, esse teu plano, eu vou te servir em Babilônia. Eis-me aqui, Senhor. Só através disso que eles foram jogados na fogueira e caminharam juntamente com o anjo do Senhor dentro do fogo sem se queimar. Percebe o que eu estou falando? Gente, é coisa mais profunda. Nós estamos com a nossa vida, nós estamos com nossos filhos. Nós estamos falando da coisa mais importante que tem, que é o plano de Deus para a sua vida. Só que o nosso evangelho é muito pobre, é muito medíocre, não tem alcance. É egoísta. E eu tenho que, num determinado momento, parar e pensar qual é o projeto, para que o Senhor me salvou? E me colocar bem. É o que nós vemos aqui. Amém? Amém. Vamos para mais uma historinha. Vamos um pouquinho à frente. Livro de Neemias, capítulo 8. Neemias 8. Versículo 1. Diz assim: E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E leu o livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres. E os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo, estavam atentos ao livro da lei. Fazer uma pausa aqui. Veja, aqui é Neemias escrevendo.
narrando. Então aqui mostra quando Neemias e Esdras estavam juntos em Jerusalém. Aí foi convocado todo o povo. Esdras pegou o livro para uma breve pregação, de aproximadamente 6 horas, que ia do nascer do sol até o meio-dia, uma breve pregação. As pessoas não aguentam ouvir 1 hora de palavra. Tem gente que não aguenta na sua casa, uma vez por semana, pegar um bom pregador e ouvir. Tem gente que perdeu palavras na nossa igreja e não repôs ouvindo quando poderia. Está tudo gravado no YouTube. Mas para ficar no celular tem tempo. Para fazer as coisas que seduzem os nossos olhos, tem tempo. Mas para ler a Bíblia, para ler um bom livro evangélico, de um bom escritor, que não seja o carteira blindado, o casamento blindado, e o cérebro também blindado, que vira uma massa só. Se você leu esse livro, é uma piadinha, uma brincadeira, não leve a mal. Mas existem boas opções de literatura. Sabe? Por que eu faço isso? É o mesmo problema. É o meu projeto. Não é o projeto de Deus. E aí o texto continua. Versículo 4. E Esdras, o escriba, estava sob um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. E estava em pé junto a ele a sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as mãos, e inclinaram suas cabeças e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Agora vamos no capítulo 9 de Neemias. Versículo 1. E no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros, e puseram-se em pé, e fizeram confissão de seus pecados, e pelas iniquidades de seus pais. E levantando-se do seu lugar, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, 1/4 do dia. Gente, 1/4 do dia é uma vigília inteira. Provavelmente aqui 3 horas. Porque tem a parte do dia e a parte da noite. Então eles, olha a prática, jejuaram, vestiram roupa de saco, confessaram pecados e estudaram a palavra. O que nós estamos fazendo não tem nada novo. Porque o que eles estavam buscando aqui? Restauração do povo de Israel. Para mim, vou falar uma coisa para vocês, um dos livros da Bíblia que mais fala de batalha espiritual é Neemias. Por quê? Para mim, a maior batalha espiritual que o crente tem é você ser transformado pela palavra de Deus. Essa é a maior batalha espiritual que nós temos. É você deixar de ser carnal, obstinado, ensimesmado, arrogante, independente. Essa é a maior batalha espiritual. Gente, numa boa, qualquer crente que tenha comunhão com o Espírito Santo, tenha comunhão com Deus, expulsa demônio. Entendeu? Esse não é o problema. A autoridade do nome de Jesus resolve isso fácil. O problema somos nós.
Esse povo aqui aponta para nós. A mesma necessidade que eles tinham de reconstruir a cidade, nós temos. De reconstruir nossa vida, mudar a maneira de pensar. Sabe? Pô, eu conheço gente que não está orando, entendeu? Por esse pastor que foi intimado pela justiça. Por quê? Porque ele é neopentecostal. Eu pergunto, vai ter sala no céu? Viramos nós uma seita onde a salvação é por prática, por placa? Ou nós somos a igreja do Senhor, pedras vivas que formam um edifício vivo para a honra e glória do Senhor? Onde não há judeu nem grego, servo e livre, homem e mulher. Ah, pastor, mas eu não concordo com a teologia dele, é teu irmão. Está sendo perseguido. Quando um membro sofre, 1 Coríntios, todo o corpo sofre. Percebe? Ah, ele é arminiano. Ah, entendi. Agora o céu vai ser céu de arminianos. E de calvinistas. Gente, misericórdia. Que mentalidade pobre. Isso não é evangelho. Tem gente que não está nem aí. Ah, problema deles. Até a hora que vier bater na sua porta. Até a hora que pessoas que você ama sejam magoadas pela ação de filhos de Belial. Tem que se tomar cuidado. Vivemos um tempo difícil. Satanás quer dividir coisas que não deveriam ser divididas. Como eu costumo brincar, meu irmão bato eu. De fora não vai vir bater no meu irmão não, porque se vier eu vou brigar com ele. Sabe? Mentalidade pobre. Sem visão de reino. Sem visão de família cristã. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que serve para edificação, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso é ser crente. Sabe? Aqui, eles estavam entre eles procurando se limpar, procurando se santificar, procurando lançar fora mentalidades erradas. No livro de Neemias tinha gente casada com mulheres estrangeiras que não podia. Para vocês terem uma ideia, o sumo sacerdote deu a filha dele, se eu não me engano, para casar com Sambalate, que era governador de Samaria. E aí foi dada uma sala dentro do templo, Tobias, isso, para Tobias ficar. É que nesse livro aqui tinha como eu costumo brincar, tinha um corintiano e um flamenguista, era Tobias e Sambalate, brincadeira. Futebol é tudo besteira, entendeu? Tudo besteirada para tirar nossa atenção. Mas é um absurdo. Neemias veio até de maneira dura. Chegou a arrancar o cabelo de alguns. Mas é porque Neemias amava o mover de Deus. E Neemias sabia que no modus operandi estabelecido por Deus na lei de Moisés, o povo tinha que se santificar e lançar fora toda impureza. E Neemias foi até o fim. A nação foi restaurada. E por que isso foi importante? Entendam, aproximadamente 300 anos depois, num outro império, veio um camarada maluco chamado Antíoco Epifânio IV, descendente dos generais do imperador Alexandre o Grande. E esse camarada colocou uma estátua de Zeus dentro do templo. Executou mais de 30 mil judeus, matou sacerdotes, imolou um porco.
E o povo de Israel só sobreviveu àquilo por causa das práticas saudáveis que foram herdadas desde a época de Esdras e Neemias. 2 séculos e meio atrás. Para você entender a seriedade das atitudes, os desdobramentos. Percebe? Então são coisas que eu tenho que parar para pensar. Coisas que estão presentes na Bíblia. Se eu quero ter uma vida restaurada, se prepara, meu irmão. Você vai ter que orar e jejuar. Se tem aquela área da sua vida que não é transformada, se prepara, meu irmão. Você vai ter que orar e jejuar. Você vai ter que quebrar a carne. Se o seu temperamento não está de acordo com o temperamento de Deus, que Deus tem preparado, você vai ter que orar e jejuar. Eu não consigo jejuar, gente, de novo, vou falar. Para o médico tirar seu sangue, você jejua. No mínimo, você deveria fazer um jejum, que é extremamente básico, que ia começar às 5 da tarde, 6 da tarde. Básico, gente, básico. Eu desonro a Deus. Isso é desonrar a Deus. Se eu jejuo para fazer o exame de sangue, não faço o mesmo jejum para ler a Bíblia e orar, eu estou desonrando a Deus. Eu estou dizendo com as minhas atitudes que o exame de sangue é mais importante do que honrar a Deus, do que priorizar o reino. É básico. Basta querer, gente, gerações de crentes. Nós sabemos que o Brasil foi ganho para Jesus através da ação de vários grupos. Mas principalmente nós temos uma dívida impagável com os queridos irmãos pentecostais, que oraram, jejuaram, entraram pelo interior do país, pregando o evangelho, plantando igreja. Alguns mal sabiam ler, mas eram irmãos queridos que, olha, muito mais crente que muito crente que sabe ler. Mas vou te falar uma coisa, oravam, jejuavam e eram intensos na obra do Senhor. Amavam a igreja. Amavam ir para a igreja pregar e orar. Alguns podem até ter falado coisas que não eram exatamente bíblicas. Algumas interpretações erradas que a gente sabe, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas deram sua vida. Eu lembro uma vez aqui atrás, nós conhecemos um casal bem velhinho, da Assembleia de Deus aqui da Estrada Ecológica. Gente, povo querido de Deus. Lembra? Mal sabia ler, mas dava gosto de conversar, porque eles eram cheios de Deus. O que eu vejo hoje? Muita gente que às vezes sabe conversar, mas é um crente vazio de Deus. O que eu vejo no nosso meio? Isso é algo para você pensar. É algo pastoral. E você que está me ouvindo, é exatamente para você. Sabe? Me assusta a quantidade de crentes vazios de Deus. Vazio de Deus. Está errado. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, com salmos, cânticos espirituais, doutrina, oração, congregar. Não admita na sua vida você ser vazio de Deus. Não admita na sua vida que algo ocupe o lugar de Deus no seu coração. Isso é idolatria, isso é pecado. Isso é pecado. Que Deus vai remover. Aprenda com esses irmãos. Por exemplo, hoje eu estava falando na mesa, o pastor Salles, da Igreja Batista, hoje mora em São Paulo, ele é um encadernador de Bíblias, conhecido nosso, muito querido. Ele é nascido no interior da Paraíba.
eles chegaram a ser perseguidos com espingarda. Tinha cidade que eles chegavam, que infelizmente o padre, não são todos, mas no caso aquele padre, mandava espancar, mandava queimar as Bíblias. Entende? Irmãos batistas espalhados no interior do Nordeste. Gente que herdou sua fé lá da invasão holandesa. O Brasil foi ganho através desses homens. Pessoas que tinham foco. Pessoas que buscavam o reino. Em que grau você está buscando o reino? Em que grau Jesus é o primeiro? Sabe, eu tenho que parar, fechar para balanço. Os anos estão passando, o tempo está passando e eu estou na mesma. Não pode. Tem que caminhar para frente, tem que ser apaixonado, tem que ser intenso pelo Senhor, tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que pedir para Deus dar dons, tem que pedir para Deus a santidade. Sabe? Tem que pedir para Deus falar com você de uma forma clara, bíblica, que você entenda. Um evangelho vivo, verdadeiro. É para isso que a gente jejua e ora. Para restaurar a minha vida. Se você tivesse que responder essa pergunta, como você diria hoje? Sabe? Outro dia eu tive com um crente, cresceu praticamente na igreja. Pessoa com mais de 20 anos de evangelho, nunca leu o Novo Testamento. Pica aquela Bíblia e come com maionese, como dizia o pastor Marcelo. Pica, o seu evangelho não funciona, não vale nada. Se você não tem o compromisso de pelo menos ler de Mateus Apocalipse durante o ano, você é um ponto fora da curva. Você está longe, você está se enganando. Está jogando fora anos preciosos da sua vida. E não deveria fazer isso. É para isso que eu oro e jejuo. Restauração. Agora, se é para ir para a Disneylândia, é capaz até de orar e jejuar. Porque eu sou um crente focado no meu umbigo. Eu sou um crente focado no meu projeto. Não deve ser assim entre nós. É nisso que a gente tem que pensar. Falta-nos uma semana de jejum e oração. Que vocês possam estar iniciando essa semana com esse espírito, com esse objetivo. E tomar atitudes práticas em relação àquilo que Deus mostrar. E mudar a sua vida. E ter uma metanoia, que é arrependimento, mudança de mente e de atitude. E encontrar o propósito de Deus para a sua vida. Se acomodar nele. Senhor, estou contigo. E não abro. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo, pedindo, Pai, que o Senhor venha sondando o nosso coração, que o Senhor venha retirando de nós tudo que não te agrada, que o Senhor venha retirando todo empecilho, que realmente de verdade, Senhor, nós podemos buscar o Senhor como o primeiro, que o Senhor seja único na nossa vida, que nós tenhamos um coração íntegro para contigo. Em nome de Jesus, amém. Amém.